Pessoal, o meu nome é Tomás Correia, vou ser um dos CEOs do próximo Campeonato de Patches Digital Internacional que irá ocorrer ainda durante este mês de janeiro e hoje agradeci-vos com a minha presença na medida em que estamos basicamente a promover um ciclo de formações não só para fins deste campeonato em específico, mas também para a posterioridade e para outras competições e para a vossa vivência no debate competitivo universitário as a whole. E portanto, eu hoje queria tratar de alguns assuntos que considero pertinentes a serem tratados. Basicamente vai ser uma formação acerca de filosofia política, mas antes de tudo vou apresentar-me bastante rápido. Portanto, eu pertenço àquela corja e àquela praga dentro do debate competitivo universitário que são as relações internacionais. É a minha área de formação na licenciatura, mas agora atualmente abandonei um bocadinho essa área e estou a tirar um mestrado em Filosofia Política em Lisboa e essa é maioritariamente a minha maior área de interesse e onde eu me ando a focar mais ultimamente, embora tenha obviamente gostado da minha área de formação durante a licenciatura e portanto, por vezes, esta formação poderá estar um bocadinho interligada entre as duas coisas, mas já muito acima de tudo acerca de princípios filosóficos e não propriamente de bases mais realistas de relações internacionais, porque eu vou falar de coisas um bocadinho mais meta e, portanto, que têm outro tipo de utilidade, porque pessoalmente eu não sou nenhum grande expert em teoria de debate, embora acho que eu consiga aplicar eficazmente, explicá-la já é um bocadinho mais complicado, porque eu admito que sou pouco ortodoxo na minha forma de debater, digo eu, e portanto vou deixar essa parte da formação para pessoas mais capacitadas a explicar a teoria de debate do que eu e, portanto, vou-me focar mais numa questão de conhecimento, uma questão mais de aplicabilidade de alguns princípios. Eu acho que isto é particularmente produtivo para um tipo de argumento que é bastante subvalorizado no debate competitivo. Pá, pelo menos em Portugal, não sei como é que é no Brasil ou nos outros países que fazem parte deste campeonato, mas pelo menos em Portugal eu acho que a argumentação de princípio é muito subvalorizada e, portanto, é muito subvalorizada e depois isso leva a que as pessoas não o usem tanto porque acham que é subvalorizada e depois temos aqui um problema um bocadinho tipo ad eterno de isto simplesmente passar como não argumentos, quando na verdade são bases fantásticas para vocês depois impactarem. Porque a lógica é precisamente essa, se nós tivermos que comparar um argumento que só nos traz muitos impactos em análise no concreto e comparar com um outro argumento que além de impactos em análise no concreto tem toda uma base moral e filosófica e princípios, sejam os quais forem, por trás, é muito mais fácil para um bom adjudicador conseguir tipo, comparar e perceber que pá, ambas as análises são equiparadas, mas quem nos traz uma análise dentro de um impacto, dentro de um contexto todo moral, consegue impactar melhor do que a outra pessoa e, portanto, é um bocadinho aquela lógica de sim, argumentos que, por princípio, não ganham debates per se, mas ajudam bastante a conseguir impactar melhor e, por norma, muitos debaters correm o risco e incorrem no erro de não dar engagement em argumentos de princípio e, por norma, que ele passa sempre limpo e, portanto, é algo que eu acho que vocês devem apostar. Portanto, esta formação em específico vai se dividir em duas grandes partes. Temos uma primeira grande parte que é mais numa lógica de falar de democracias, falar de paz democrática, falar de igualdade, falar das bases do liberalismo, falar basicamente de contratualismo, não contratualismo só, mas de agreementismo, que é um bocadinho mais meta do contratualismo, que é perceber quais é que são as bases morais e filosóficas daquilo que é o contrato social, ou seja, daquilo que é o Estado, daquilo que é basicamente aquelas grandes estruturas e instituições que impactam a nossa vida cotidiana. Vamos um bocadinho esmiuçar isso, vamos um bocadinho perceber quais é que são as lógicas por trás da construção do Estado, numa lógica mais liberal. Não que eu seja grande fã da lógica liberal, mas acho que é a mais aplicável para a maioria dos debaters, porque é a lógica do status quo, e a lógica do status quo, quer queiramos, quer não, costuma ganhar
bastantes debates, porque por norma é mais intuitivo e mais fácil de explicar, e eu não vou aqui entrar em conceitos, pelo menos na primeira parte, não vou entrar aqui em conceitos que são particularmente tipo, difíceis de perceber de onde é que vem, e não é bem serem difíceis de perceber, é difícil de fazer com que pareçam que tenham impactos para o adjudicador comum ou para o resto das pessoas no debate, que muitas vezes é o que acontece. Portanto, eu acho que é muito complicado eu explicar coisas bastante complexas e, portanto, bastante complexas em uma formação que eu quero que seja relativamente curta. Não vai ser, eu acho que vai demorar para aí 1 hora, com sorte. E, portanto, vou deixar isso para a segunda parte, que vai ser mais numa lógica de como é que são criadas narrativas, como é que se perpetuam mitos fundadores, como é que se mantém e perpetua o poder, ou seja, é mais numa lógica pós-estruturalista, que é a área de pós-estruturalismo, basicamente, que é a área onde eu me sinto, se calhar, mais à vontade para falar. É uma área um bocadinho tipo mais meta, mas eu acho que se vocês conseguirem ficar com as bases e com os princípios das análises que eu vos vou trazer na segunda parte, também é uma mais-valia, porque depois vocês podem aplicar a vossa, porque basicamente pós-estruturalismo é uma técnica de análise e não propriamente tipo conhecimento per se, e a partir do momento em que vocês conseguem aplicar isso para o que quer que seja, vocês conseguem extrair muitos argumentos única e exclusivamente a partir de uma técnica de análise. Mas pronto, passando para aquilo que é a formação per se. Portanto, vamos começar por falar de sociedade demoliberal e de onde é que vem a sua origem. Eu aqui vou aplicar muito uma lógica, se calhar, uma lógica relativamente tipo simples, que é, acima de tudo, a lógica da razão kantiana. O que Immanuel Kant diz, que é basicamente um autor prussiano bastante conhecido e, portanto, eu espero que a maior parte de vós tenha algum contacto e algum conhecimento mínimo e básico das teses dele, é que, basicamente, a premissa essencial é que Kant considera que existe uma capacidade inata de razão, ou seja, todos nós, como seres racionais, somos capazes de usar a nossa razão, o nosso raciocínio para conseguir tomar decisões, e isto, obviamente, que é uma oposição mais do que direta a pessoas como o John Locke ou o David Hume, que funcionam mais numa base de como os instintos é que constringem e direcionam aquilo que é o comportamento humano, e que, best case scenario, a razão e o raciocínio é usado de uma forma quase instrumentalizada para conseguir pôr em prática aquilo que são os instintos do ser humano. Mas eu vou-me focar mais nesta lógica de ser humano enquanto ator racional, porque isto depois vai dar aquela lógica de Estado enquanto ator racional, ou seja, tipo, levem tudo o que eu vou aqui dizer com um grain of salt, porque é uma linha argumentativa possível, nem sequer é a minha linha argumentativa pessoal, mas acho que é uma linha argumentativa interessante. Esta questão toda de trazer Kant e trazer a capacidade inata de razão para esta formação implica uma coisa, que é a questão toda do imperativo categórico de Kant, que defende que, em condições semelhantes, todos os seres humanos de capacidade de razão, ou seja, todos os seres humanos normais, vão agir de igual forma. O facto de nós conseguirmos trazer esta questão para o funcionamento da sociedade humana é que implica que existem factos morais objetivos que podem ser depois universalizáveis para toda a população. Ou seja, se num determinado contexto, numa determinada situação, qualquer ser humano racional consegue chegar à conclusão de que, por exemplo, matar é errado, então nós temos que simplesmente admitir que, em condições tipo, exatamente iguais, todos os seres humanos vão agir exatamente da mesma forma. Mas existe aqui tipo, um caveat que nós temos de estabelecer, que é o seguinte: o facto de, por exemplo, haverem factos morais objetivos como matar é mau, isso não implica que não possa ser justificável. Ou seja, mesmo admitindo que matar outro ser humano é inatamente mau, podem haver situações onde é justificável. Por exemplo, sei lá, legítima defesa. A questão é de conseguir fazer, de quando nós conseguimos chegar àquilo que é uma boa ou não a ação humana, deve ser tida em conta consoante será que a justificação é mesmo superior e tem mais valor moral do que basicamente a negatividade daquilo que é o facto moral, sim ou não. Eu acho que é uma questão de conseguir justificar
porque é que matar alguém em legítima defesa é minimamente legítimo, embora continue a ser mau, e matar alguém gratuitamente é só mau porque não tem justificação. Portanto, o facto de coisas serem más ou serem boas não implica que elas sejam sempre feitas por toda a gente. Implica que a carga moral que aquela ação é sempre igual. E isto é particularmente importante para as nossas sociedades. Porquê? Porque nos leva a um conceito moral, que já não é kantiano, já é posterior, que leva um conceito moral importantíssimo para aquilo que são as democracias liberais ocidentais, que vou dizer isto em inglês, que é a Equal Moral Worth Theory. Vamos abreviar isto para IMW. O que a Equal Moral Worth Theory nos diz é, acima de tudo, que todos os seres humanos, sendo dotados do mesmo valor moral, devem ser tratados de igual forma. Se vocês repararem nas constituições, repararem naquilo que é o direito, pelo menos nos países ocidentais mais desenvolvidos, vocês conseguem perceber que este respeito pela igualdade, não é o respeito pela igualdade, é o respeito pela capacidade de, basicamente, a proteção do facto das pessoas serem inatamente capacitadas das mesmas coisas umas com as outras, ou seja, que todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, género e idade, são capacitados de serem tratados de igual forma, portanto, a sociedade, e por isto tem muito aquela base da sociedade demoliberal, por exemplo, coisas como a universalidade do direito ao voto é uma materialização deste tipo de teoria, na medida em que se parte do pressuposto que toda a gente tem a mesma capacidade de votar, na medida que toda a gente tem a capacidade de fazer boas escolhas e boas tomadas de decisão. A questão é que esta teoria da Equal Moral Theory vive num constante catch-up daquilo que é basicamente o funcionamento da sociedade, que é, quer queiramos, quer não, as nossas sociedades continuam a ser tendencialmente desiguais e, portanto, temos que lutar e que ser capazes de pensar alternativas e medidas para efetivamente passarmos de uma igualdade de jure para uma igualdade de facto. E isto basicamente materializa-se de duas grandes formas, que é, através da correção de situações de desigualdades, muitas vezes por questões como bias interiorizados, como medo pela diferença, como, desrespeito pelas capacidades intelectuais ou físicas de outra pessoa, devido à cor da pele, devido ao sexo, ou ao que quer que seja, que são, acima de tudo, o que Kant chamaria de atos irracionais, e que têm uma história imensa, gigantesca, que vamos abordar, pelo menos parcialmente, na segunda parte, e a maior parte destas correções que existem são feitas através de direito positivo, ou seja, princípios e regras que regem a vida social. Ou seja, nós, por exemplo, temos direito penal, é uma questão que, por exemplo, penaliza atos de discriminação, penaliza actos de pessoas para o mesmo trabalho serem pagas de forma diferente, isto em sentido estrito, não em sentido prático, porque no prático, wage gap, e portanto, esta lógica de correção de desigualdades, coisas como são impostos progressivos também, é muito baseado nesta lógica de nós temos que ser capacitados de dar a todas as pessoas as mesmas oportunidades, o mesmo acesso à saúde, o mesmo acesso à educação, o mesmo acesso à educação, saúde, habitação, bens e serviços básicos, etc. etc. Isto é através do direito positivo. Pelo outro lado, também temos coisas como o direito negativo, que funciona basicamente através da manutenção daquilo que são as liberdades e garantias, em que se parte muito numa lógica de nós impedirmos o Estado ou terceiros de conseguirem violar aquilo que é o nosso direito natural. Temos, por exemplo, coisas como propriedade privada, que para, por exemplo, John Locke é um direito natural. Isto é extremamente debatível, mas partindo na lógica liberal, coisas como propriedade privada, direito à vida, direito à liberdade de expressão no sentido lato, são coisas que devem ser preservadas
a qualquer custo e, portanto, nenhuma instituição nem ninguém se pode sobrepor àquilo que são esses meus direitos naturais. E se nós formos bem a ver na forma como isto se materializa numa espécie de sociedade demoliberal, temos que perceber de onde é que vem esta lógica liberal e onde é que vem esta lógica de conseguirmos garantir que toda a gente tenha acesso a este tipo de coisas. Eu aqui estou a falar de liberalismo e este é um caveat também importantíssimo, que eu não estou a falar de liberalismo aqui num sentido de mais material, de, sei lá, capitalismo ou direito à propriedade privada per se, ou direito a liberdades de associação, ou o que quer que seja, porque isso são materializações daquilo que é o princípio filosófico de liberdade. O que eu quero-vos tratar aqui, e nesta parte seguinte, é de onde é que vem o princípio moral que faz com que estas coisas sejam materializadas neste tipo de instituições ou neste tipo de práticas. E isto vem, sobretudo, de uma lógica de que cada indivíduo vale como um indivíduo, é igual perante a lei, e essas leis são sempre iguais consoante o género, a idade, a etnia ou a nacionalidade, como eu já tinha dito anteriormente. Mas qual é que é, efetivamente, a lógica disto? E aqui vamos falar, basicamente, de estado de natureza. E vamos começar por falar um bocadinho de Thomas Hobbes, que, basicamente, o que ele nos quer sugerir é que o estado de natureza é caracterizado, acima de tudo, por uma lógica de guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omne, em latim, e, portanto, é muito expectável que, caso não haja esta capacidade de haver uma estrutura supra àquilo que é uma sociedade humana, a lógica é que este estado de natureza irá sempre ser caracterizado por violência, por conflito, porque, basicamente, Thomas Hobbes, como também fala um bocadinho em oposição, eu não falo em oposição a Kant, porque ele é anterior a Kant, mas tem esta lógica também de que, basicamente, o ser humano funciona como um animal, e aqui temos também a fazer outro caveat interessante, que é, quando se fala em Thomas Hobbes, muitas pessoas dizem que, basicamente, o estado de natureza que ele sugere é um estado em que se admite o pessimismo antropológico do ser humano. A questão é que não é bem assim, porque para haver questões de pessimismo ou de otimismo antropológico, ou seja, esta questão de pessimismo e otimismo tem inatamente aquilo que nós chamaríamos uma carga moral de eu conseguir averiguar esta ação é boa, aquela ação é má. A questão é que, para Hobbes, em estado de natureza, não existem basicamente concepções normativas daquilo que é bom ou daquilo que é mau, e, portanto, nós não podemos imputar a um estado de natureza específico sei lá, uma essência humana que é inatamente boa ou que é inatamente mau. Embora ele diga, por exemplo, que Homo homini lupus, que é basicamente que o homem é o lobo do homem, que nem sequer é uma frase dele, é uma frase que ele expropriou a um teólogo medieval. O que nós devemos entender com a frase que o homem é o lobo do homem é que, mesmo que o homem não quisesse ou não tivesse uma tendência natural para o conflito, ou melhor, não tivesse uma tendência tipo moral para o conflito, a questão é que tem uma tendência natural para o conflito. Ou seja, um lobo, quando mata uma presa, nós não podemos dizer que aquela ação é má, porque simplesmente ele está a agir consoante os seus instintos e, portanto, se o que o homem precisa para sobreviver é inatamente tipo conflito com outros seres humanos, então está simplesmente a agir sobre aquilo que são os seus instintos naturais, e nós não podemos dar cargas morais e atribuir valores morais a ações que são inatamente baseadas em instintos e não baseadas em eu conscientemente conseguir perceber se esta ação é má ou não. Pessoas no estado de natureza não têm estas concepções normativas, logo não podem ser imputadas de praticarem o mal ou de praticarem o bem. E esta lógica toda de, basicamente, haver uma sede insaciável de poder, sei lá, o will to power, que o Nietzsche vem falar 300 anos depois, é muito atribuída a este estado de natureza e é uma questão inata de autopreservação, que, como eu já disse, não é necessariamente má,
mas é necessariamente natural. E, portanto, tendo em conta que há todos estes instintos naturais, como é que eles serão suprimidos? Porque nós todos conseguimos concordar que um estado de natureza em que toda a gente está em permanente conflito com toda a gente, isto implica que haja perdas de vidas humanas, perdas materiais, e pá, overall é um bocado chato de se ver numa sociedade destas. Portanto, o que acontece, e as propostas de maior parte dos contratualistas batem todas à volta daquilo que é uma espécie de contrato social, ele pode ser efetuado de formas diferentes e não vou entrar por aqui porque isto é discussão para horas e horas, mas basicamente este contrato social surge como uma negação daquilo que são os instintos naturais de um estado de natureza, onde existe um soberano ou uma entidade soberana que consegue impor a paz e que diminui os conflitos. E isto é até aplicável, por exemplo, com autores que são tidos como quase antagónicos, tipo a Thomas Hobbes, como por exemplo Jean-Jacques Rousseau, que diz coisas relativamente semelhantes. A única diferença que são duas por acaso, as únicas diferenças que ele tem em relação a Thomas Hobbes são que, ao contrário de Hobbes, Rousseau admite que existem instintos básicos morais de coisas como, por exemplo, a compaixão, a capacidade e a vontade de querer cooperar e de conseguir resolver conflitos sem violência. Portanto, no caso de Rousseau, ao contrário do caso de Hobbes, nós podemos sim conseguir imputar uma carga moral de dizer que Rousseau defendia um otimismo antropológico, na medida em que ele já parte do pressuposto que basicamente o contato social vai ser uma plataforma de cooperação que simplesmente extrapola aquilo que já são os instintos naturais das pessoas e a partir daí nós conseguimos uma maximização daquilo que são da vida social humana e a vida material humana e basicamente é um mecanismo conveniente para conseguirmos viver em sociedade. Portanto, como é que esta delegação de poderes efetivamente acontece? Esta delegação de poderes acontece sobretudo com base numa coisa em específico, que é o facto de nenhum homem... vou fazer um desenho. Quem é que não tem? Consegue ver isto? Espero que sim. Portanto, imaginemos que estamos num estado de natureza em que toda a gente está em permanente conflito. Uma das questões principais que nós temos que averiguar é que, por mais poder que eu consiga ter no estado de natureza, é muito pouco plausível que eu consiga garantir poder suficiente que faça com que as restantes entidades dentro de um estado de natureza não tenham capacidade, basicamente, de superiorizar a mim. Ou seja, se eu sou esta bolinha gigantesca e existem todas estas bolinhas médias a partilhar o mesmo espaço do que eu, a partir do momento em que eu começo a acumular demasiado poder, é natural que exista um contrabalanço de todas as bolinhas tipo pequenas que se querem superiorizar a mim. E, portanto, este estado de natureza funciona muito à base desta dicotomia de poder em que eu não consigo garantir a minha própria sobrevivência, por mais poder que eu consiga acumular, e, portanto, estou sempre em permanente perigo. As bolinhas médias estão em perigo porque existe uma bola grande que quer ficar maior, a bolinha grande continua em perigo porque existem bolinhas médias que querem impedir que a bolinha grande fique maior, e, portanto, toda a gente vive em medo permanente, e, portanto, vivemos num estado, basicamente, guerra permanente. E, portanto, segurança, acima de tudo, que a pirâmide de Maslow, vocês gostam bem da pirâmide de Maslow, está na base da pirâmide de Maslow, ou seja, tudo tem que acontecer, tudo só pode acontecer, e a realização humana só pode acontecer a partir do momento em que há efetivamente segurança, e isto nunca consegue ser garantido dentro do estado de natureza, daí a lógica de nós precisarmos de todo um contrato social para fazer com que isto aconteça. Portanto, o que acontece é que, quer as bolinhas grandes, quer a bolinha grande, quer as bolinhas pequenas, estabelecem entre si, basicamente, um agreement em como eles concordam estabelecer uma autoridade supra-humana em que coercivamente se consegue garantir um estado de sociedade, se consegue garantir segurança através, acima de tudo, daquilo que é o monopólio da força legítima, ou seja, nem as bolinhas médias podem dar porrada nas bolinhas grandes, nem as bolas grandes podem dar porrada nas bolinhas médias, quem pode dar porrada em toda a gente é o triângulo que está lá em cima agora. E, portanto,
a partir do momento em que toda a gente reconhece a legitimidade ao triângulo, dar porrada nas bolinhas médias e nas bolinhas grandes, o meu Estado funciona muito melhor porque nós centralizamos numa única entidade a capacidade de coercivamente aplicar aquilo que seriam as normas aceitáveis dentro de um Estado, uma sociedade. E agora, de uma lógica liberal, como é que nós conseguimos explicar que quer as bolinhas grandes, quer as bolinhas médias, efetivamente não perdem nenhum daqueles que são os seus direitos e liberdades tipo, factuais. Portanto, a partir do momento em que todos os cidadãos, ou seja, todas as bolinhas, abdicam de exercer aquilo que é o seu direito natural à autodefesa e a praticar a violência sobre as outras bolinhas, ou seja, o que acontece a partir daqui é que há uma cessação daquilo que é a aplicação do direito natural, não o desaparecimento do direito natural per se, mas a partir do momento em que um direito não pode ser aplicado, para todos os efeitos deixa de ser um direito exercível, deixa de ser um direito positivo, e a lógica aqui é, se toda a gente perde o direito a aplicar o seu direito natural, então, efetivamente, ninguém perdeu o seu direito natural porque ninguém está em vantagem em relação a mim. Ou seja, se eu não posso praticar autodefesa em ganhos próprios, ou violência em ganhos próprios, e outra pessoa também não pode aplicar defesa ou violência em ganhos próprios, então, portanto, nós continuamos tipo, numa lógica de igualdade porque ninguém está basicamente a invadir e a explorar aquilo que são as falhas do sistema e portanto, se toda a gente perde o direito a praticar a violência, isto quer dizer que ninguém fica comparativamente pior do que estava antes. E o que é importante nós conseguimos reter aqui é que existe toda uma relação constitutiva entre as bolinhas e o triângulo, na medida em que os próprios cidadãos conseguem garantir um mútuo cumprimento da segurança e cumprimento da lei, porque eles próprios aceitam aquilo que é o valor legal, aquilo que é o valor normativo e aquilo que é o valor ético que advém desta criação de uma sociedade, de uma entidade supra, que efetivamente consegue manter um estado de sociedade. E este estado de sociedade e esta entidade supra-humana é legítima a partir do momento em que todas as pessoas e todos os cidadãos e todas as bolinhas conseguem concordar e conseguem aceitar passar parte daquilo que são os seus direitos, parte daquilo que são as suas liberdades para uma entidade supranacional, ou seja, os seres humanos delegaram voluntariamente estas liberdades para uma sociedade supra e, portanto, é importante nós percebermos que, tendo em conta que basicamente isto é uma transferência temporária e não uma perda absoluta daquilo que são as liberdades, a lógica liberal aqui é que o Estado funciona como um mero instrumento de aplicação destas questões de igualdade, liberdade e de segurança e não propriamente de uma entidade coerciva per se e, portanto, isto é a lógica liberal que consegue sustentar até quase uma análise minimalista borderline anarcocapitalista do Estado, que é o Estado não é coercivo, o Estado é um instrumento e portanto, o Estado é sempre necessário, nem que seja para garantir esta lógica da segurança, e isto é muitos dos argumentos contra, por exemplo, coisas como anarcocapitalismo, que tem muitos que lhe diga também, e, portanto, basicamente, tenta-se um bocado provar que o Estado, nem que seja numa lógica minimalista, tem sempre que existir. Portanto, a lógica de nós termos uma relação constitutiva entre cidadãos e entre os Estados é que existe um mecanismo permanente de accountability dos cidadãos face àquilo que é a estrutura estatal. Ou seja, isto significa que o Estado é responsável e responsabilizado por quem faz parte do seu contrato social, ou seja, os cidadãos que concordam em estabelecer aquilo que é um contrato social. Ou seja, é um bocadinho tipo a lógica de conseguimos aplicar isto, por exemplo, a questões de migração, por exemplo. Quando nós estamos a falar de crises de refugiados aqui na Europa relativamente recentes, esta lógica é muito interessante de ser aplicada para estas questões em específico, na medida em que claramente existe, tendo em conta que as nossas democracias liberais europeias, e quero acreditar no Brasil também, funcionam numa base de equal moral worth,
de igual valor moral entre cidadãos, e também existe ao mesmo tempo um contato social, a partir do momento em que temos todas as questões de migrações, estas questões de refugiados, existe inatamente aqui um conflito entre estas duas questões, as questões de contato social e as questões da Equal Moral Worth Theory. E este conflito é baseado, acima de tudo, em normatividade. Reparem, por exemplo, nós temos um Estado, como por exemplo, os mais afetados, a Grécia. Portanto, os cidadãos gregos basicamente fazem parte deste contato social, aceitam os deveres e as responsabilidades que advêm por serem cidadãos num Estado, mas bem são accountable perante aquilo que é o funcionamento do Estado e das suas leis. Portanto, o conflito aqui, quando nós juntamos um grupo exterior àquilo que é o contato social a um grupo que está sob um contato social, é que criamos uma lógica em que o contrato social passa a funcionar para pessoas que não estabeleceram um contato social, ou seja, é uma lógica de que isto torna-se moralmente ilegítimo a partir do momento em que nós temos estes corpos estranhos a funcionar. Isto não é vou tentar conseguir ver isto também. Ok, imaginemos, o Estado A é a Grécia. Nós temos os cidadãos gregos aqui, temos o Estado grego cá em cima. Portanto, a lógica aqui é que existe uma lógica de accountability entre os cidadãos gregos e o Estado grego, que por sua vez lhes dá benefícios e que por sua vez requer algumas contrapartidas em parte. Agora, juntemos a esta equação refugiados. Imaginemos que eles vêm da Líbia, vêm da Síria, vêm de onde quer que seja. Portanto, a lógica aqui é duplamente perniciosa no seguinte, que é o próprio Estado grego tem dificuldades em conseguir dar benefícios e serviços para estas pessoas que vêm de fora, precisamente porque estas pessoas não estão a dar contrapartidas ao Estado grego, ao contrário dos cidadãos que as dão. E a lógica é duplamente perniciosa a partir do momento em que, não há estas contrapartidas dadas pelos refugiados face ao Estado que os acolhe. 2, mais pernicioso ainda, é que, tendo em conta que estas pessoas não têm direitos civis, nem sociais, nem políticos dentro deste contrato social do país A da Grécia, isto significa que as pessoas que fazem parte deste contrato social estão a legislar para as pessoas que estão fora deste contrato social, o que é duplamente pernicioso na medida em que estas pessoas, refugiados, são literalmente reféns das pessoas que podem fazer as leis e reféns das pessoas que estão nesta lógica de accountability com o Estado principal. E o problema disto tudo é que deixa os refugiados numa situação particularmente perigosa e uma situação particularmente frágil, na medida em que não existe a questão da accountability entre um e o outro e, portanto, tem menos capacidade de conseguir reivindicar direitos e serviços e dignidade humana, ou seja, funcionam à base de filantropia de que estes Estados e que as pessoas que estão dentro deste contrato social tenham para com estas pessoas, ou seja, estão super fragilizadas e não participam naquilo que é o decision making, ou seja, não podem melhorar as suas próprias condições. E, portanto, o comparativo que nós temos aqui a fazer é sobretudo acerca daquilo que é o Equal Moral Worth Theory e aquilo que é o contrato social, que é um debate podemos comparar esta lógica das posições dos Estados-membros que fazem parte daquilo que é a União Europeia, em que temos Estados como, por exemplo, a Hungria e a Grécia, que escolhem muito mais esta lógica do contrato social, dizer tipo, I don't know new shit, e portanto os refugiados têm que ficar fora do meu território, porque, a não ser que vocês queiram participar nesta lógica de cost-benefits e de accountability dentro do meu contrato social, portanto eu não tenho nenhuma obrigação moral de acolher refugiados. E depois temos felizmente, a esmagadora maioria dos outros Estados dentro da União Europeia, que conseguem basicamente comparar esta lógica do igual valor moral e conseguir, ainda que de forma muito eficiente, conseguir dar algum conforto, alguns serviços e alguns bens a estas pessoas que efetivamente não fazem parte daquilo que é o contrato social dos Estados-membros da União Europeia, mas esta lógica normativa de nós conseguirmos estabelecer que todos os seres humanos têm efetivamente o mesmo valor moral, obviamente conseguiu sobrepor-se a esta lógica mais técnica e a esta lógica mais política. Nós temos o contrato social.
E o que eu quero que vocês retirem daqui é que isto é um grande exemplo prático de como o poder da normatividade muitas vezes consegue suplantar-se a um poder concreto e a um poder basicamente estrutural. Portanto, é muito uma lógica de nós não descontabilizarmos e não desconsiderarmos aquilo tipo que é a lógica normativa, aquilo que são os argumentos de princípio, porque como podem ver, há aplicações práticas deste tipo de argumento na lógica em que isto se traduz em impactos concretos, como podemos ver nas situações e nas posições dispares dos Estados-membros da União Europeia face às questões dos refugiados, e se conseguimos priorizar as questões normativas acima das questões políticas, isso tem impactos reais na vida e na melhoria das condições destas pessoas em específico. Como é que isto efetivamente se materializou num projeto universal basicamente de sociedades demoliberais um bocadinho espalhadas por todo o mundo? Tudo isto começou com um ensaio do Kant, precisamente em 1795, chamado Toward Perpetual Peace, em que o Kant avança 3 grandes princípios para haver um conceito de paz, um conceito de universalidade e um conceito de respeito mútuo, ou seja, uma espécie de entidade supranacional, aqui já não é supra-humana, mas sim supranacional, que basicamente extrapola esta lógica de que nós, dentro de um sistema internacional que funciona com base em anarquia, com base em competição, basicamente é um estado de natureza a uma escala absolutamente gigantesca, porque não estamos a falar de pessoas, estamos a falar de grupos enormes de pessoas que têm toda uma máquina, que têm toda uma lógica de proteção daquilo que é o território, o povo e a soberania, e isto é muito mais perigoso do que propriamente pessoas em nome individual, e portanto o que Kant quer é conseguir um bocadinho extravasar, extrapolar esta lógica para uma lógica internacional. Portanto, ele avança basicamente 3 grandes princípios para que isto seja possível e para que o Estado de natureza interestatal seja abandonado em detrimento, basicamente, de um Estado de sociedade supra-estatal, que é a Constituição de cada Estado, que deverá ser uma república, que basicamente os Estados também devem encetar dentro de uma relação com ideais e princípios republicanos, e terceiro, que há uma necessidade de existir uma proto-cidadania mundial que deve garantir um patamar mínimo de hospitalidade. Portanto, relativo ao primeiro ponto, porquê repúblicas? Os grandes argumentos que o Kant e posteriormente os teóricos da paz democrática, que já lá vamos, nos trazem é que repúblicas implicam inatamente a accountability dos cidadãos face àquilo que são os seus decisores políticos. Ou seja, para, por exemplo, um Estado encetar numa guerra contra outro Estado, os decisores políticos e as elites políticas dentro desse próprio Estado são diretamente accountable àquilo que é o seu eleitorado, diretamente accountable àquilo que são os seus cidadãos, e portanto isso leva a que os decisores políticos sejam muito menos propícios a que efetivamente o consigam fazer. Portanto, por exemplo, guerras têm custos, não só humanos, como também materiais, como também económicos, como também reputacionais, e estes custos são todos metidos em conta por parte dos decisores políticos a partir do momento em que o eleitorado vai julgar os decisores políticos com base nestes custos percepcionados. Precisamente por haver também uma lógica de separação de poderes dentro das próprias repúblicas, onde temos o legislativo, o executivo e o judicial de forma autónoma, isto admitindo que é uma república funcional, também é preciso pôr em conta que esta república não é necessariamente tipo uma democracia, pode ser uma oligarquia, pode ser uma aristocracia. A lógica é um bocadinho tipo a mesma. As pessoas tomam decisões, são accountable com outras pessoas que também têm poder. No caso de uma democracia, o povo na sua generalidade. No caso de uma oligarquia, é uma aristocracia. Um grupo seleto de pessoas que têm, basicamente, são lobbies gigantescos àquilo que é o decisor político. A lógica que nós temos de ter aqui é que este sistema
estes Estados nunca podem ser uma autocracia na medida em que a pessoa que faz as leis também não pode ser a mesma pessoa que as executa, porque isto é um despotismo gigantesco e isto implica que não haja estes mecanismos de accountability, ou seja, o déspota tem uma capacidade brutal de conseguir agir em nome próprio e, portanto, se o déspota se lembra de ir para a guerra contra não sei quem, temos todos de ir atrás do déspota porque não há nenhum mecanismo de accountability. Segundo ponto, federação entre nações. Portanto, tendo em conta que a sociedade internacional tipo, é anárquica e o Kant admite logo isto há 250 anos atrás, a lógica é que os Estados funcionam um bocadinho também como estes indivíduos num estado de natureza, ou seja, estão em permanente conflito uns com os outros. E, precisamente, por os Estados serem soberanos, isso significa que são juízes da sua própria lei. O que o Kant sugere é, acima de tudo, uma espécie de ele chama-lhe League of Peace, que, basicamente, viria a dar forma àquilo que foi a Sociedade das Nações, que funcionava no início do século XX, que funcionava um bocadinho nesta mesma lógica de cooperação e de tentar um bocadinho abandonar. Portanto, basicamente foi a primeira grande organização internacional, foi um falhanço gigantesco, mas isso fica para depois, porque foi derivado a outros motivos, mas o que importa aqui é explicar tipo, porque é que sequer coisas como a Sociedade das Nações e a Organização das Nações Unidas aparecem sequer, não propriamente se elas resultam em termos práticos ou não, porque em termos práticos os resultados quer da Sociedade das Nações, quer das organizações da Organização das Nações Unidas deixam muito a desejar. E, portanto, a lógica aqui é que, acima de tudo, o que se quer garantir é que haja segurança internacional e que haja previsibilidade entre todos estes Estados que participam na Liga. Portanto, a lógica que nós temos que tentar extrapolar é uma que começa a criar, basicamente, soft laws normativas, começa a redigir um conjunto específico de princípios que nós queremos seguir, que são os princípios republicanos, que têm estas lógicas todas de funcionamentos específicos dentro de uma própria república de accountability, mas não só, mas já vamos falar um bocadinho disso. E também é importante fazer um caveat, que é esta federação não é necessariamente composta única e exclusivamente por repúblicas, porque se partimos do pressuposto que repúblicas são menos propensas a conflito com outras repúblicas e depois temos que fazer uma federação de repúblicas, isto basicamente é um truísmo gigantesco na medida em que se as repúblicas já se dão bem, porque é que tu precisas de uma organização supranacional para as obrigar a darem-se bem? E, portanto, acho que a lógica kantiana não é bem esta. A lógica kantiana é, acima de tudo, isto é uma análise hermenêutica a Kant. Eu acho que a lógica é muito mais que todos os Estados que estejam interessados e sejam bem intencionados e que queiram participar nestas lógicas de cooperação são bem-vindos a esta formação, desde que eventualmente queiram caminhar para aquilo que são os princípios republicanos. Ou seja, esta federação não é uma federação de repúblicas, é uma federação de Estados que se querem tornar repúblicas. Além de uma federação de Estados que já são repúblicas, mas a lógica é isto ser cada vez mais extrapolado e ser cada vez mais uma coisa que é universal. E portanto, esta lógica é, a partir do momento em que isto se torna uma soft law, eventualmente torna-se uma hard law, porque a partir do momento em que esta ética começa a entrar dentro dos Estados, os Estados começam a querer seguir esta ética e por muitas vezes o Estado é que coordena e que overcodes a sua própria ética e portanto é uma lógica de que existe uma base constitutiva em que a ética constitui o Estado constitui a supranacionalidade, mas a supranacionalidade também constitui o Estado e o Estado constitui aquilo que é a ética, aquilo que é a ética estatal. E esta ética estatal vem, acima de tudo, a partir do terceiro ponto e do terceiro princípio de Kant, que é esta lógica toda da hospitalidade universal. Mas quando Kant fala da hospitalidade universal, na verdade é muito mais complexo do que isto, porque nós não estamos a falar simplesmente daquilo que é uma vivência digna de um estrangeiro, num Estado, em qualquer Estado do mundo, porque o que ele sugere, basicamente, se eu for a Marrocos, eu tenho o direito de ser tratado como o ser humano que sou.
A lógica é que isto não fica simplesmente por aqui. Porque o que Kant quer sugerir não só eu ser tratado como ser humano que sou, é eu conseguir criar um padrão normativo universal que diz que esta pessoa é igual a mim, não só na capacidade de usar a razão, como também na sua capacidade de ser objeto de direito, de ser sujeito de direito e de ser capacitado de conseguir, por exemplo, abide by my rules, abide by my ethical laws, by my moral laws, o que quer que seja. A lógica deste terceiro ponto de Kant, quer dizer, da universalidade da hospitalidade, é que isto é basicamente um precursor daquilo que são os direitos humanos. Ou seja, por mais diferenças que nós tenhamos com base em conceitos altamente abstratos e arbitrários, como nacionalidade, etnia, ou o que quer que seja, por mais que isso possa ser um fator divisório entre seres humanos, o que Kant quer sugerir é que, a partir do momento em que nós conseguimos estabelecer um base comum, um patamar comum, em que todo o ser humano tem que ser respeitado consoante um determinado conjunto de linhas e direitos positivos, que chamamos atualmente direitos humanos e direitos fundamentais, sei lá, direito à vida, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de voto, esse tipo de coisas. A partir do momento em que toda a gente respeita isto, torna-se muito mais fácil nós conseguirmos implementar repúblicas, torna-se muito mais fácil nós proporcionarmos paz, torna-se muito mais fácil nós conseguimos basicamente garantir que todas as sociedades humanas partilham destes valores de liberdade e estes valores tipo liberais, uma lógica de que para os teóricos ocidentais, acima de tudo, eles são os valores que devem ser seguidos universalmente. Depois já falamos um bocadinho mais acerca disto, porque é uma lógica que é particularmente perniciosa e que eventualmente levou àquilo que nós chamaríamos ainda leva a cruzadas democráticas. E estas questões, todas estas cruzadas democráticas, vêm acima de tudo numa tendência que advém do pós-Segunda Guerra Mundial, que é esta questão da teoria da pós-democrática, que foi particularmente latente a partir da Guerra Fria. E esta teoria da paz democrática, que é avançada por teóricos como, por exemplo, se calhar o mais conhecido é o Fukuyama, é basicamente uma defesa que é derivada daquilo que são os 3 pontos de Kant, em que se defende que as democracias são muito menos propensas à guerra e a conflitos violentos do que outros regimes políticos e Estados. Isto basicamente funciona dentro de 2 grandes lógicas. Que é aquela lógica diádica em que nós dizemos que uma democracia é menos propensa a conflito enquanto houver outra democracia, ou seja, democracias entre si são menos propensas à violência, e uma lógica monádica, que é as democracias são menos violentas per se. Então vamos cingir aqui um bocadinho mais à lógica da paz monádica, que é mais facilmente criticável, se bem que a crítica que nós queremos fazer à paz diática é que esta teoria da paz democrática é uma estupidez a partir do momento em que nós estabelecemos que as tais democracias e as tais repúblicas são tendencialmente menos conflituosas entre si. Não é necessariamente verdade, mas é um bocadinho um truísmo. Portanto, vamos a esta lógica da paz monádica, porque a paz monádica é o grande precursor daquilo que são talvez o mais pernicioso dentro desta lógica da implementação de democracias, que é que as democracias são mais pacíficas overall. Portanto, a teoria da paz democrática funciona, sobretudo, à base de 2 grandes fatores, que são normas e são instituições. Na parte das normas democráticas, nós temos basicamente um ethos democrático em que nós temos cultura e normas demoliberais que fazem com que os próprios líderes que tomam decisões dentro destas democracias, dentro destas repúblicas, sejam particularmente adeptos de usarem coisas como negociação, diálogo, compromisso e, basicamente, meios diplomáticos para resolver conflitos, e também se parte de um pressuposto que estas pessoas respeitam os direitos humanos e que querem universalizar aquilo que é a visão, lá está, ocidental dos direitos humanos,
que isto obviamente se interliga diretamente com todo este conceito de sociedade demoliberal e, portanto, através desta lógica de uma normatividade transversal naquilo que é as dinâmicas internas do Estado, que eventualmente extravasa para aquilo que são as dinâmicas externas do Estado, ou seja, quem representa o Estado democrático é tendencialmente democrático e quem é tendencialmente democrático é tendencialmente menos violento. Já vamos ver porque é que isto não é necessariamente verdade. Entretanto, temos também as lógicas institucionais que se pendem sobretudo acerca das estruturas políticas democráticas, que são estas questões da separação de poderes, esta questão das eleições, estas questões de informação, questões de accountability acima de tudo. Portanto, basicamente isto transforma-se no quê? Transforma-se em que paz democrática é possível a partir do momento em que há um mecanismo de accountability em que os líderes políticos respondem ao eleitorado porque querem ser reeleitos. Este eleitorado é mais consciente e é tendencialmente mais informado, tem acesso à informação e, portanto, exige mais. Portanto, há maior constrangimento dentro de uma democracia do que noutros regimes políticos, precisamente porque o eleitorado está à espera de mais justificação do que propriamente de uma autocracia. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto é que esta cultura democrática leva a que haja uma grande tendência para que hajam resoluções pacíficas e diplomáticas dentro de fóruns de negociações. Terceiro ponto, que existem normas democráticas que se devem ser seguidas e que os Estados democráticos percepcionam como normais noutras democracias. Ou seja, se eu sou democrático e percepciono outro Estado como democrático, eu vou partir do pressuposto que ele funciona consoante as mesmas normas internas, com as quais eu funciono. Isso causa confiança. Confiança leva a menos escalada de conflitos, leva a uma resolução mais pacífica de conflitos. Quarto ponto, e isto é relacionado com accountability, é que, tendo em conta que quem há perdas maiores, no caso de uma guerra de escalada, existem perdas maiores a nível de destruição de infraestruturas, a nível de impactos económicos, comércio, relações económicas internacionais. Isto implica que internamente haja uma grande propensão a que hajam grupos poderosos, quer da sociedade civil, quer de empresariais, quer grandes indústrias, quer que seja, que não são particularmente favoráveis à guerra, na medida em que isso prejudica os seus objetivos económicos. E isto é basicamente a explicação generalizada porque é que democracias e repúblicas são tendencialmente pacíficas entre si. Contudo, quer a lógica normativa, quer a lógica institucional, isto para não falar da lógica epistemológica e da lógica causal, que é um bocadinho mais técnico, portanto não vou falar aqui, mas também tem muito se lhe diga, por exemplo, esta questão toda das normas que supostamente são extrapoladas, por exemplo, a lógica aqui é, se eu tenho um democratic ethos, então o meu Estado vai ter um democratic ethos. A questão é que isto não é particularmente verdade. Por dois grandes motivos, que se dependem sobretudo acerca do quão restrito é o uso disto. Porque, lá está, eu tratar Estados consoante o meu democratic ethos implica que eu tenho obrigatoriamente percepcionar outro Estado como uma democracia. Ponto número 1. Ponto número 2. Tem que haver necessariamente uma extrapolação daquilo que é o meu ethos para aquilo que é a minha condição de política internacional. Portanto, isto são as duas premissas que as quais qualquer Estado democrático tem que seguir numa lógica de manter a sua normatividade democrática e a sua normatividade de diálogo. A questão é, quando nós metemos no meio desta equação coisas como o interesse de Estado, e isto, lá está, vamos obviamente buscar os exemplos da pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, que é, pensem só na quantidade de intervenções violentas que um Estado que se diz democrático e para todos os efeitos tem instituições democráticas, tem um método claramente democrático, como por exemplo os Estados Unidos da América, que quando vê os seus interesses serem afetados na área internacional,
simplesmente não quer saber da seu Democratic Atlas para nada. E mais do que, exemplos mais do que suficientes nós tivemos, por exemplo, na América Latina, com derrubos de regimes claramente democráticos, ou melhor, que pelo menos tendiam para serem regimes democráticos, já eram democracias minimamente funcionais, como por exemplo El Salvador, Nicarágua, Chile, Colômbia, se não me engano, em que houve claramente uma intervenção violenta por parte dos Estados Unidos sobre estes governos democraticamente eleitos, única e exclusivamente porque eram left-leaning e que havia um certo medo de que a teoria do dominó, ou seja, esta lógica toda de que a partir do momento em que os soviéticos conseguissem espalhar a ideologia deles para Estados à sua volta, e eles iriam eventualmente contaminar outros Estados. Por medo desta contaminação, os Estados Unidos tiveram que intervir de forma a restabelecer o controle ideológico e um controle normativo segundo esses Estados, porque era incompatível nós termos Estados baseados em comércio, em livre mercado e em liberalismo, como nos Estados Unidos, e Estados left-leaning, como tínhamos, por exemplo, com os sandinistas em El Salvador. Muito embora a maior parte destes Estados nem sequer vissem a União Soviética como aliados, nem sequer queriam tornar-se Estados socialistas de facto. A maior parte destes governos eram de centro-esquerda, nem sequer eram governos para todos os efeitos socialistas ou comunistas, mas mesmo assim os Estados Unidos decidiram intervir nestes Estados, muito embora isso fosse diretamente contraditório com o seu ethos democrático. E isto, obviamente, continua a transpor-se para os dias de hoje, como podemos ver pelas inúmeras intervenções norte-americanas no Médio Oriente, como por exemplo o Bush no Afeganistão, o Clinton no Iraque, e isto já vem desde a doutrina Wilson no início do século XIX, mas começou mais a ser efetivado, como por exemplo com o presidente Wilson, que literalmente justifica na Primeira Guerra Mundial a entrada na guerra numa lógica de impedirmos que a Alemanha Imperial, aliás, que o povo da Alemanha Imperial estava a ser subjugado por interesses imperialistas, e portanto nós tínhamos o dever moral de libertar as pessoas de um império que as coagia e que não as dava a liberdade que elas precisavam. Irónico. Mas acima de tudo, estas lógicas normativas, tendo em conta que elas não são necessariamente extrapoladas, principalmente quando nós vemos exemplos históricos disso, falham ainda mais a partir do momento em que as próprias lógicas institucionais, ou seja, as próprias lógicas que não são basicamente ideológicas, não são decisões políticas, também não funcionam numa lógica de constrangirem os Estados a agir de uma determinada forma, como por exemplo as questões de accountability, que podem ser divididas em constraints de grupo e em constraints de individuais. A nível de constraints de grupo, o que nós vemos é que, por exemplo, vamos pegar no exemplo dos Estados Unidos, mas podemos falar do Canadá, da Alemanha, da França, em que há lobbies gigantescos que não são necessariamente tipo anti-guerra. Pensem em indústrias de armamento, pensem em indústrias de petróleo, grandes indústrias, que são pessoas que, então, particularmente nos Estados Unidos, estão muito ligadas àquilo que é o poder político e que, embora possam ser bastante menos em termos quantitativos, em termos qualitativos, têm muito mais capacidade de constranger aquilo que é o decisor político do que propriamente muitas pessoas de classe baixa dentro de um Estado que, embora tenham uma posição tipo anti-guerra, a sua capacidade de intervir torna-se extremamente limitada. Ou seja, um dos poucos acontecimentos e uma das poucas formas em que nós vimos isto funcionar de forma eficaz, ou seja, movimentos alargados de sociedade civil para impedir que hajam guerras, e mesmo assim foi só a posteriori, foi com a Guerra do Vietnã e todos os movimentos
anti-guerra no final e no início da década de 60, que baseado muito, lá está, em movimentos pacifistas que só conseguiram constrangir e mesmo assim só a posteriori e mesmo assim só após de, efetivamente se começar a perceber que a guerra do Vietnã nunca poderia ser efetivamente ganha, que tinha demasiados custos, só aí houve um claro exemplo de que há uma capacidade destas pessoas a nível deste constraint individual funcionar. E podemos também que o facto desse constraint individual não funcionar por causa de questões como, por exemplo, tendo em conta que a maior parte das democracias modernas dispõem de forças militares profissionais e têm orçamentos de Estado que têm designações específicas e alocações específicas para aquilo que são as necessidades de defesa, isto implica que, no caso de um conflito, se torna bastante raro que seja tangível os custos para aquilo que é a população na sua generalidade. Portanto, as únicas pessoas que vão sofrer com a guerra, somente em guerras ofensivas, são aquelas que, são militares profissionais e, portanto, são as pessoas que já não estão muito preocupadas se efetivamente têm custos com a guerra ou não, porque já fizeram a escolha voluntária de servir no exército e de servir o seu país em nome de um ideal qualquer ou em nome de um valor qualquer e, portanto, são lançados para a guerra e morrem na guerra, mas é expectável que elas morram na guerra porque são um exército e, portanto, os custos não são assim tão grandes quanto isso. Eventualmente os custos que poderiam aparecer adicionais seriam custos, sei lá, impostos de guerra, que mesmo assim não são particularmente comuns e mesmo assim muitas vezes não são tangíveis o suficiente na medida em que most of the times não são capazes de contrabalançar aquilo que é o interesse do Estado, somente quando nós temos representantes e elites políticas que não só não precisam de seguir aquilo que são as narrativas e aquilo que é a posição do povo, porque, lá está, este mecanismo de accountability muitas vezes é deficiente, como muitas vezes eles próprios criam as narrativas para o povo, na medida em que, por exemplo, lembremos de toda aquela história das armas químicas que George Bush vem trazer, em que basicamente criam uma narrativa que nos dizem nós precisamos mesmo de invadir tipo, o Estado X, Y ou Z porque isto está prestes a acontecer e, portanto, as pessoas pensam tipo, se calhar os custos de guerra não vão ser assim tão tantos porque eu prefiro que eventualmente tenha alguns custos adicionais desde que o meu interesse de Estado seja assegurado. E lá está, estas questões não precisam de ser necessariamente verdade, nem sequer sem ser factuais. Tem que ser uma questão de conseguir controlar as narrativas e uma questão de conseguir controlar a opinião pública. E, acima de tudo, também temos outras questões, como por exemplo questões de informação e questões de transparência. Um dos grandes argumentos que os teóricos de paz democrata nos vêm trazer é precisamente esta questão de que democracias, precisamente por serem transparentes e que as pessoas precisam de informação, são necessariamente menos propensas a conflitos, porque quando um Estado quer declarar guerra a outro Estado, eles têm que ficar meses e meses a falar no Congresso, a falar no Parlamento, e portanto os outros Estados sabem muito bem o que é que um Estado democrático está a fazer, ao contrário de uma autocracia como, sei lá, a Coreia do Norte, em que Kim Jong-un faz o que lhe apetecer e se quiser declarar guerra a não sei quem amanhã pode fazer. Se o Reino Unido, por exemplo, quiser declarar guerra a alguém, provavelmente eles vão demorar 4 ou 5 meses a discutir aquilo no Parlamento, provavelmente até muito mais, porque nem quanto ao Brexit se conseguem resolver, quanto mais a declarar uma guerra aberta contra outro Estado, mas isso é outra conversa, e portanto existe uma lógica de que, tendo em conta que há tantas posições diferentes dentro de um Parlamento e dentro de um Congresso, é muito complicado para o outro Estado conseguir perceber qual daquelas posições é que é efetivamente representativa, porque depois o que muitas vezes acontece é que simplesmente os decisores políticos continuam a praticar ações militares à revelia daquilo que são as instituições democráticas. E, portanto, a questão de ter a informação não é necessariamente boa por dois motivos, que é, podes ter informação a mais, 2, podes nem sequer ter informação e tens uma falsa informação, uma falsa percepção de informação. Ou seja, por exemplo, história bastante recente, que é a questão do Trump, basicamente encomendar e autorizar um assassinato tipo político, para todos os efeitos, é um ato de guerra, e não informar absolutamente tipo ninguém. Não foi particularmente dissuasor naquilo que são um conflito entre dois Estados, na medida em que seria expectável que para praticar este tipo de actos que tivesse de passar por alguns meios institucionais,
não passou e o ato aconteceu à mesma. E, portanto, isto é particularmente pernicioso na medida em que não promove paz entre Estados. Mas pronto, fechado este parênteses, vamos perceber tipo, o que é que esta lógica de democracia é que é muito seguida dentro do liberalismo. Porque teóricos da paz democrática, como o Francis Fukuyama, curiosamente seguem um bocadinho aquela linearidade da história que nos é apresentada por Marx e por Hegel, em que basicamente a lógica do Fukuyama é que nós estamos paulatinamente a caminhar para um fim da história, e este fim da história é toda esta questão de democracia. Porquê que o fim da história é necessariamente tipo de democracia liberal? Curiosamente, ele apoia-se muito nesta questão de slave owner mentality ou slave master mentality, que já é avançada um bocadinho por Hegel e depois desenvolvida de forma perceptível, porque Hegel é imperceptível, por Marx, em que basicamente nos diz que pessoal, tipo nós, como ser uma comunidade humana, vivemos tipo, em constante conflito, basicamente, não necessariamente de classe, que isto depois a análise que o Marx dá, eu não queria ir por aí, mas um conflito de obtenção de poder entre as pessoas. Portanto, há pessoas que são naturalmente propensas a seguir e outras pessoas são naturalmente propensas a mandar. Portanto, os mestres e os escravos. E, basicamente, toda a história da humanidade não é necessariamente uma história da luta de classes, mas é uma história, basicamente, de emancipação daquilo que são escravos e basicamente, manutenção daquilo que é, basicamente, os mestres. E isto já vem muito atrás. A primeira pessoa que meteu isto em cima da mesa, tipo Maquiavel, aí no século XV, XVI? XV, acho eu. E, portanto, isto já é uma teoria política que já vem bastante atrás. Mas a lógica aqui é que, tendo em conta que todos os escravos querem emancipar e que isso é impossível em muitos sentidos na medida em que poucos regimes políticos permitem uma emancipação real de todos os escravos e por escravos leia-se pessoas que não têm poder, o que o Fukuyama diz é que a partir do momento em que nós temos uma democracia em que toda a gente que é escravo se torna o seu próprio mestre, ou seja, toda a gente tem capacidade a votar, toda a gente tem o seu valor, o mesmo valor moral, toda a gente tem, basicamente, é vista com os olhos iguais perante a lei e perante a sociedade, todos os escravos se tornam mestres, e se todos os escravos se tornam mestres, a história da humanidade simplesmente cessa, porque já não estamos a caminhar para lado nenhum. Okay? Isto não é necessariamente dizer que não vão acontecer mais nada a partir do momento em que esta dicotomia está resolvida, mas alterações estruturais daquilo que é o funcionamento da sociedade são pouco expectáveis de virem a acontecer, precisamente porque nós já resolvemos aquilo que é o maior conflito antagónico dentro da sociedade, que é este conflito de obtenção de poder, que não é muito diferente do conflito de classe que Marx quer trazer, só que Fukuyama decide resolvê-lo de uma forma de, basicamente, não de alienação económica, mas sim de uma alienação moral e de uma alienação àquilo que é o poder. Portanto, tipo, a lógica dele é muito simples, que é democracia liberal, embora possa ter falhas a nível de implementação e falhas a nível de prática, é uma ideia que não tem melhorias possíveis. E leia-se ideia, porque não estamos aqui a tentar explicitar que democracias liberais atuais são o fim da história, porque obviamente que se deve procurar, na lógica deles, que se deve procurar melhorar aquilo que é a lógica de funcionamento de democracias liberais. A questão é que, especialmente após aquilo que foi a derrota quer do socialismo, quer do fascismo durante o século XIX, para os teóricos da paz democrática e especificamente para Francis Fukuyama, implicam que todas as alternativas a este sistema de democracia liberal foram efetivamente derrotadas. E isto é muita lógica, um bocadinho patronizing, que caracteriza um bocado quase todos os académicos e quase todos os filósofos norte-americanos, que basicamente escolas teóricas deles são todas baseadas em legitimar aquilo que o próprio Estado deles faz, mas não deixa de ser tipo argumentos tipo interessantes na medida em que argumentos interessantes na medida em que podem ser aplicáveis para mais contextos. Em resposta a esta questão toda do fim da história e da teoria da paz democrática, surgem pessoas e teóricos particularmente, vou chamar polémicos, mas interessantes, como por exemplo Samuel Huntington, que em 1900
1996, escreve um livro que é basicamente uma resposta direta a estas questões do fim da história do Fukuyama, que é o choque de civilizações. Portanto, os argumentos que ele nos traz é basicamente uma contextualização em que nos diz que a partir do momento em que há o fim da Guerra Fria, em que cai o Muro de Berlim, em que começa a cessar aquilo que basicamente é a era das ideologias, aquilo que é a dicotomia, socialismo, capitalismo liberal e democracia liberal, o que Huntington argumenta é que nós não atingimos o fim da história, atingimos sim aquilo que é um estágio antecessor à história, em que nós temos, acima de tudo, uma guerra que é baseada, acima de tudo, em guerra cultural, guerra religiosa e guerras baseadas, guerras não necessariamente guerras, mas conflitos baseados em coisas mais básicas e inatas àquilo que é o ser humano. Portanto, isto não é o fim da história, é sim um novo desenvolvimento daquilo que é a história, porque em comparação com aquilo que eram as guerras e os conflitos anteriores, que eram baseadas em, por exemplo, desejos de monarcas, em criações de nações ou em ideologia, agora nós temos uma nova fase, porque a partir do momento em que nós abandonamos aquilo que é as relações de poder países desenvolvidos e países em desenvolvimento, nós começamos a criar uma lógica de independência destes grupos que antes estavam subjugados a esta guerra ideológica e que agora têm autodeterminação, independência e poder naquilo que é internacional. Ou seja, nós deixamos de ter um mundo que é dominado por Estados satélite da França, de Portugal, de Espanha, do Reino Unido e todas as potências coloniais, para passarmos a ter um mundo em que estes Estados estão cada vez a ganhar mais poder e estão cada vez mais independentes, e isso é um novo desenvolvimento que não acontecia antes desta queda de ideologia. Ou seja, nós passamos a ter um mundo que antes era mais ou menos bipolar, com base em ideologia, e passamos a ter um mundo multipolar com base em diferentes civilizações. Basicamente, o argumento do Huntington é um argumento de backlash, na medida em que estes esforços de democratização e estes esforços de cruzadas democráticas, chamemos assim, sejam eles subversivos, sejam eles ativos, levam a uma lógica de entrincheiramento ainda maior das civilizações que não se revêem neste tipo de modelo, porque este modelo está tendencialmente confinado àquilo que é o mundo ocidental, que é maioritariamente composto pelos países ocidentais, pelo mundo ocidental, um bocadinho pela América Latina e pelo mundo ortodoxo também, mas que não é aplicável para os restantes 60%, 70% do mundo. E o que é interessante é notar em Huntington é que, mais um mapa, de notar no Huntington é que ele divide o mundo em diferentes tipos de civilizações, como por exemplo, tanto a azul temos todo o mundo ocidental e tendencialmente democrático, a azul claro está aqui o mundo ortodoxo, a América Latina e o mundo latino, que é visto basicamente como um satélite do mundo ocidental. Depois temos toda esta zona aqui que é composta pelo mundo islâmico e pelos estados de índole e de religião muçulmana, civilização subsaariana, civilização cínica, China, e civilização japonesa. E vamos nos focar, acima de tudo, em duas grandes civilizações, que são as mais pertinentes, diria eu, para o mundo atual, que é a cínica e a islâmica. Portanto, a civilização cínica, ou seja, a China e derivados, trazem para aquilo que é a arena das relações internacionais, é uma lógica muito de respeito pela hierarquia, respeito pelos mais velhos, por isso é que tem toda uma lógica familiar, que é muito baseada em ideais confucionistas, na medida em que toda a história da China é baseada em poder concêntrico, ou seja, a China como literalmente centro do mundo, e tudo à volta da China está numa relação subalterna com aquilo que é o poder chinês, e deve haver um respeito para quase uma vassalagem, e isto teve, obviamente, repercussões para aquilo que é um ethos interno,
que é a própria China funciona, tal como as democracias funcionam democraticamente internamente, a China funciona confucionistamente nas suas almas internas e confucionistamente nas suas lógicas externas. E obviamente que há aqui um conflito direto entre toda uma lógica individualista e pluralista dentro do mundo ocidental e toda uma lógica coletiva e hierárquica dentro do mundo chinês, e é por isso é que nós temos de observar as dicotomias atuais, que são muito, não só económicas, mas como também normativas e ideológicas entre o mundo cínico chinês e o mundo ocidental. Relativamente ao mundo islâmico, e aqui o Huntington corre um bocadinho o risco de ser ligeiramente discriminatório e abusivo nas suas generalizações, portanto eu quero que levem isto de forma mais nuanceada e perceber qual é que é a lógica per se dos argumentos. É que o que o Huntington nos diz é que o mundo islâmico, tendo em conta que está a sofrer tipo um boom populacional e que isso leva a que haja uma necessidade e crises basicamente de obtenção de recursos e obtenção de serviços para estas pessoas, há necessariamente uma lógica da exportação e da exteriorização daquilo que é o mundo islâmico, e isto precisamente por uma lógica toda de contracultura face ao mundo ocidental e de homogeneização que o mundo ocidental quer promover sobre estes Estados muçulmanos. Isto leva a que haja um eventual retrocesso e voltarmos a lógicas de voltarmos às nossas bases religiosas, às nossas bases culturais, às nossas bases basicamente culturais pré-ideológicas, que depois levam a uma afirmação um bocadinho polémica a parte do Huntington, quer dizer que o mundo islâmico tem fronteiras sangrentas. E isto deve-se sobretudo porque, se nós repararmos aqui no mapa, na lógica dele, o mundo muçulmano está em direto contacto com duas das civilizações que mais estão capacitadas a intervir na área internacional, que é a cínica e os Estados Unidos, e portanto está numa espécie de crise de identidade generalizada em que sente necessidade de reverter para um certo tipo de cultural difference face às tentativas de homogeneização por parte do mundo ocidental e por parte do mundo cínico, e faz isso de forma tendencialmente violenta. E, portanto, essa é muita lógica de estes atritos junto das fronteiras de uma civilização, são tendencialmente causadores de contactos violentos, e ele parte muito de exemplos históricos, como, por exemplo, a conquista e a expulsão muçulmana da Península Ibérica, a invasão dos turcos otomanos dos Balcãs e da Europa Oriental, e basicamente toda aquela lógica imperialista europeia de ter dividido o Império Otomano num complexo conjunto de países que não necessariamente correspondem às suas fronteiras e que levaram a mais conflitos internos, e portanto há todo um backlash que adveio destas lógicas e destas questões todas de partição de territórios. Mas a própria lógica daquilo que são, por exemplo, os fundamentos religiosos islâmicos é particularmente perniciosa na medida em que, por exemplo, quer cristianismo, quer islamismo, segundo a ótica do Huntington, tem um grande problema nas suas bases, mas necessariamente o problema é muito mais uma incompatibilidade. São ambas religiões que são tendencialmente tipo missionárias, ou seja, ativamente querem converter outras pessoas que não seguem a sua própria religião. 2, são religiões universalistas, ou seja, tipo religiões de tudo ou nada, no sentido em que ambas querem provar que o outro lado está errado e nós é que somos, sei lá, o povo escolhido isto relativamente às religiões abraâmico-islâmicas cristãs. Abraâmicas, judaicas, desculpem. Por exemplo, isto há questões como, por exemplo, nós somos o povo escolhido de Deus, judaísmo, seguimos o profeta X ao profeta Y, cristianismo, islamismo. E são, acima de tudo, religiões que são teleológicas, na medida em que a própria religião funciona como um fundamento básico para aquilo que é a existência e o propósito daquilo que é a existência humana. Portanto, a religião, quer muçulmana,
quer islâmica, quer cristianismo, católica, protestante, quer que seja, funcionam como uma base moral de vivência para estas pessoas, ou seja, a religião faz parte da vida cotidiana das pessoas que seguem esta religião. Portanto, nós notarmos nesta resposta do Huntington a esta questão toda do fim da história e da democracia liberal, é que ele apoia-se basicamente em 6 grandes pontos para fundamentar a sua análise. Acho que esta é a parte mais interessante e ligeiramente menos discriminatória do livro do Huntington, porque é mais uma lógica, não necessariamente mais uma lógica ideológica, e portanto é algo que nós devemos aproveitar para as nossas análises. Portanto, questão número 1 é que existem diferenças estruturais e básicas entre as culturas que são demasiado indissociáveis da sua própria cultura para poderem ser resolvidos por outros meios. Ou seja, questões como história, questões como linguagem, questões como tradição e, acima de tudo, questões religiosas que foram muito a base de muitas civilizações nos últimos 1000 anos, pelo menos, são literalmente produto de séculos e séculos de evolução e são a fundação destas próprias civilizações. Portanto, é pouco expectável que diferenças que foram tão importantes ao longo de tanto tempo simplesmente se consigam esbater rapidamente ou de uma forma universalizável a partir do momento em que nós tentamos exportar um modelo de democracia liberal ocidental, tendo em conta que estas diferenças tão essenciais dentro de cada civilização, é normal que existam tipo backlashes na medida em que existe uma resposta interna à imposição de normas externas, e isto é tendencialmente mais pernicioso do que simplesmente nós deixarmos e admitirmos que estas civilizações têm formas de funcionar diferentes e simplesmente admitir a sua idiosincrasia face àquilo que é a normatividade universal que nós queremos impor sobre estas civilizações. Número 2 é muito baseado à base de todas as questões tipo de globalização, que, como nós todos sabemos, é baseado muito em lógica neoliberal, uma lógica universalista baseada em direitos, em concepções de direitos tipo ocidentais, e desta forma, a partir do momento em que há mais contacto com aquilo que é o estrangeiro, com aquilo que é o diferente, e tendo em conta que nós funcionamos muito nesta questão de oposição, nos conseguimos identificar nós próprios como sendo diferentes de qualquer coisa, isto leva a questões de, basicamente, consciência de civilização, em que eu percebo o quão efetivamente diferente sou de outra pessoa, as formas como, sei lá, eu como muçulmano no Médio Oriente vejo e vou à América e vejo mulheres vestidas de forma dramaticamente diferente do ao qual estou habituado, vejo relações sociais dramaticamente diferentes às quais eu estou habituado, e isso para pessoas que têm interiorizado determinado tipo de padrões normativos de funcionamento numa sociedade é literalmente um choque e faz com que se ainda mais antagonismos face a estas civilizações que funcionam de forma diferente das nossas, e portanto muitas destas pessoas vão revoltar e vão agarrar-se àquilo que são as suas bases e os seus princípios civilizacionais, como a religião, como a cultura, como a linguagem. E, portanto, há toda esta lógica de como a globalização potencia um entrincheiramento civilizacional. Mais é que existe, acima de tudo, uma separação, e este é o terceiro ponto, uma separação do indivíduo daquilo que é as suas culturas locais, e a partir do momento em que há esta alienação civilizacional face à sua própria cultura, e não há nada para preencher o vácuo, esse vácuo que antes, na altura da Guerra Fria, era preenchida por ideologia, neste momento, não havendo ideologia, esse vácuo foi obrigatoriamente e necessariamente ocupado, por exemplo, maioritariamente no mundo muçulmano, por estas questões da religião. Ou seja, se eu não tenho uma ideologia à qual me agarrar, eu preciso me agarrar a algo ligeiramente diferente.
ligeiramente, entre aspas, percebem onde é que eu quero chegar, como forma de eu conseguir identificar e ser a base da minha forma de identificação. Isto é muito óbvio quando nós pensamos, por exemplo, no Irão, que a partir do momento em que, no finais da década de 70, ou no Irão ou no Iraque, não lembro qual é que eram os países, acho que era o Iraque, em que basicamente temos um governo socialista que efetivamente cai, e a partir do momento em que não era socialista, era left-leaning, mas ok. Em que, efetivamente, a ideologia deixa de fazer parte da vida daquelas pessoas, deixam de se identificar como tipo, eu sou socialista e isso é a minha base identitária, eu passo-me a identificar como eu não sou socialista, eu sou acima de tudo muçulmano. Obviamente que isto transforma culturalmente tipo, e normativamente a forma como funciona uma sociedade, porque temos um novo conjunto normativo de regras que vêm agregadas ao facto de eu ser muçulmano, ou ao facto de eu ser socialista, ou de ser capitalista, ou de ser neoliberal, ou whatever, e eu passo internamente a interiorizar este tipo de comportamentos, com todas as consequências que advêm disso. Só que, ao invés de nós termos uma divisão bipolar entre eu identifico como socialista, eu identifico como democrata, capitalista, neoliberal, temos basicamente uma multipolaridade de identidades divididas nestas questões das civilizações que o Antígono trata, e isto é muito mais pernicioso na medida que é menos previsível, e nós sabemos muito bem com o que é que podemos contar, porque lá está, é um fenómeno relativamente recente e há muita teoria e literatura acerca deste tipo de fenómenos e que está a ser estudado ainda, e portanto há desconfiança mútua e há necessidade de identificação a nível de outros fatores que não que outros ideológicos. O quarto fator que o Antígono nos traz é precisamente uma agressão a esta questão da consciência da civilização e de como isto funciona numa lógica multipolar. Porque o que nós tínhamos anteriormente era claramente uma homogeneização e um poder daquilo que é o mundo ocidental face àquilo que é o resto do mundo, mesmo na altura da Guerra Fria, embora o mainstream diga que não, sim, nós tínhamos um mundo bipolar, a verdade é que nunca tivemos, porque os Estados Unidos claramente e o mundo ocidental tinham muito mais poder, quer bélico, quer diplomático, quer reputacional, quer económico que a União Soviética e os seus aliados, e portanto era um mundo, se calhar era bipolar, mas era bastante desequilibradamente bipolar. E portanto tínhamos basicamente uma predominância daquilo que é o mundo ocidental. E o que nós temos atualmente é um mundo ocidental que está no pico do seu poder, mas que está cada vez em uma decadência maior. Ou seja, a partir do momento em que nós temos um mundo, uma civilização que está em decadência, o que é expectável que aconteça é que outra civilização assuma a predominância face a essa decadência. Ou seja, isto implica que há mais conflito entre civilizações, na medida em que todas querem universalizar o seu modo de vida e, portanto, vão conflituar não só entre si, como também com a civilização dominante, porque lá está, eles querem moldar o mundo ao seu próprio feitio, tal como nós ocidentais quisemos moldar o mundo e ainda tentamos moldar o mundo àquilo que é o nosso feitio, e daí todas as questões da universalização da democracia, das cruzadas democráticas. Ponto número 5 é que todas estas questões de diferenças culturais e diferenças básicas são muito mais difíceis de serem resolvidas do que propriamente estas questões ideológicas, políticas ou sociais, precisamente por estarem agregadas àquilo que é uma base fundamental identitária destas pessoas e que é imutável e que foi construída ao longo de séculos e de séculos e de séculos. Portanto, nós temos uma sociedade construída em volta de uma religião que tem milénios de história, à volta de uma linguagem que tem milénios de história, uma história que foi construída desde os primórdios da humanidade. É muito menos expectável que eu consiga retirar isso como base identitária às pessoas do que conseguir retirar tipo, uma ideologia às pessoas que têm décadas de história ao invés de séculos de história. E por isso é que esta questão do choque civilizacional é muito mais pertinente e muito mais perigoso do que um choque ideológico, porque é com base em crenças que são quase inabaláveis e que são pouco expectáveis de serem alteradas, porque fazem parte daquilo que é a essência cultural daquelas pessoas. E, portanto, embora os conflitos económicos, os conflitos políticos, os conflitos militares possam ser resolvidos, os conflitos culturais podem ser, quanto muito, lessened. Lessened no sentido de serem, a faltar a palavra em português, de serem mais pequenos, na medida em que podem ser minorizados, essa é a palavra, minorizados,
ao invés de serem totalmente negados, e esse é o patamar máximo que nós queremos atingir enquanto membros de uma sociedade internacional anárquica. O sexto e último ponto que o Antiken nos traz é que o que nós atualmente conseguimos percepcionar naquilo que é a sociedade internacional, há cá um entrincheiramento económico regional. Ou seja, o que está a acontecer é que grande parte das civilizações está-se a querer tornar autossuficiente dentro do seu próprio bloco regional cultural. Ou seja, a partir do momento em que nós começamos a ver tipo, organizações internacionais económicas como em África, como na América do Sul, como a ASEAN, como a União Europeia, como os tratados de comércio da América do Norte, o que nós percebemos é que há, tendo em conta que há toda esta proximidade cultural e tendencialmente mais confiança nas pessoas, nas entidades e nos decisores políticos que têm uma cultura e que têm uma herança civilizacional parecida à nossa, é só expectável que eu queira também cooperar economicamente com eles, na medida que eu prefiro cooperar enquanto chinês com outros asiáticos, ao invés de cooperar com europeus, ou cooperar com africanos, ou cooperar com norte-americanos. Isso não implica que não o façam, mas sempre que o fazem numa lógica basicamente subversiva e numa lógica de vassalagem. Portanto, sei lá, questões como a One Belt, One Road da China não funcionam numa lógica horizontal de eu querer promover aquilo que é a força no bloco regional, mas sim numa lógica de conseguir expropriar aquilo que são os recursos tipo africanos, aquilo que são os recursos do Médio Oriente, aquilo que são os recursos das outras civilizações, como forma de potenciar o meu próprio bloco regional. E, portanto, toda esta lógica que podíamos quase chamar tipo, de altruísmo, na verdade não é tão altruísta quanto isso, porque os interesses económicos por trás deste Estado são basicamente usados para potenciar os interesses culturais desse Estado em específico. E, até certo ponto, todos os blocos regionais, quer sejam económicos, quer sejam simplesmente políticos, têm esta tendência para funcionar consoante esta lógica. E é aqui que eu dou por terminada a minha primeira parte da formação. Eu já estou a falar há mais do que uma hora, creio eu, e portanto vou gravar esta formação noutro dia qualquer. E basicamente vai ser uma formação mais um bocadinho diferente, que é, vamos tentar tipo, explorar quais é que são as lógicas desta narrativa de nós contra eles, quais é que são a lógica do funcionamento de como é que funcionam as dinâmicas de poder, não só entre Estados, como intra-sociedade, e basicamente dar uma análise tipo de narrativas, uma análise tipo à genealogia do poder, falar um bocadinho tipo pós-totalismo francês, Foucault, Chomsky, Edward Said, estas maltinha gira que eu gosto de falar e que gosto de expropriar um bocadinho a análise deles para aquilo que é o mundo do debate coletivo universitário, mas eu agora estou um bocado cansado e, portanto, isto ficará para gravar amanhã, ou depois de amanhã, ou até ao início do torneio, digo. Mas pronto, vamos por aqui. Tchau, tchau.